Irmãos, no vídeo de hoje eu gostaria que vocês prestassem atenção na letra desse hino, que é a Vaca Voadora de Sandrinha, um hino infantil, porém um hino que fala muita verdade, porque muitas crianças, não só as crianças como os adultos, não gostam da maneira que são verdadeiramente. A letra tem a ver com isso de hoje, tem tudo a ver. Por quê? Hoje nós vamos estar falando sobre interpretações erradas das pessoas na igreja. Gente, o que eu vou falar aqui hoje para vocês é uns erros bobos, só que ao mesmo tempo muito grave. A palavra de Deus fala que ai daquele que tirar um tio ou uma vírgula da palavra do Senhor. A palavra de Deus vai dizer em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, que diz assim, parte B. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Não tem essa de dizer, Davi era o menor da casa, Davi era mais feio, que não sei o que, não. Os irmãos que vieram antes de Davi eram formosos, eram robustos, eram prontos, eles participavam da guerra, eles tinham o perfil de ser o rei de Israel. Só que Davi era o mais novo, não estava preparado para ser o rei de Israel. Mas quem honra é Deus. Deus ele quebra o protocolo porque ele não precisa que ninguém explique ele. Ele é um ser inexplicável. Assim como dizem os filósofos, Deus é um ser incausado. Então não tem essa de querer explicar Deus. Ninguém explica Deus. Para vocês verem que ninguém explica Deus, outro erro que muitas pessoas cometem ao chegar na Bíblia, ao chegar na igreja e falam assim: Davi derrotou o filisteu, Davi jogou a pedra lá, lançou e ele caiu para trás. O 49 de 1 Samuel diz assim: Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em pó, com o rosto em terra. Então isso quer dizer que o anjo empurrou o Golias e ele caiu. Irmãos, quando que numa guerra entre um gigante e um anão, vamos dizer assim, né? Entre um homem que é grande e um homem pequeno, um menino de apenas 16 anos, de aproximadamente 16 ou 17 anos, mata um gigante. Então, ninguém explica Deus. Aquela música lá do Petrino Branco, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Essa música, ela retrata isso mesmo, né? Porque ninguém consegue explicar Deus. E quando Davi foi apenas um instrumento de Deus, porque Deus, se quisesse que a pedra lançasse sozinha, se de repente a pedra voasse, não se assuste não, foi Deus, porque Deus não precisa de pessoa para usar alguém. Deus usa, se Deus quiser, ele pode até usar as pedras para clamar a ele, porque tudo foi feito por ele e para ele. Amém? Outra coisa, outro erro que muitas pessoas, agora fugindo muito do assunto sobre Davi, indo para Jeremias. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Engraçado, foi a primeira vez quando eu ainda não sabia sobre isso e acabei dizendo que eu não confiava no meu pastor. Meu pastor chegou em mim e falou assim, perante esta palavra que eu vou vos ler agora. Assim diz Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem
Olha só, que engraçado, né? Chega o meu pastor até a mim e fala assim: Gabriela, você confia em mim perante essa palavra? Aí eu peguei, olhei assim pra Bíblia. Literalmente eu fiz isso, irmãs. Desculpa, pastor. Eu olhei assim pra Bíblia, olhei assim pro pastor e falei bem sério: Não, eu não confio no Senhor. Aí todo mundo ficou assim. E estava eu na escola bíblica, irmãos. Eu estava aprendendo. Meu pastor é o meu professor. E aí eu peguei e falei assim: Não, eu não confio no Senhor. Aí ele pegou e falou assim: Mas como assim, Gabriela? Você não confia em mim? Sabendo que eu sou o seu líder. Eu sou quem fica aqui te aconselhando as coisas e você não confia em mim? Vamos ler o capítulo 17, versículo 5 de Jeremias? Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia no homem, faz a carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Isso significa, irmãos, que maldita sou eu se eu confio em mim mesmo, na força dos meus braços, porque se eu confio em mim mesmo, eu estou deixando Deus de lado. E Deus não fala isso, não fala que maldito é você se você confiar em mim. Maldita sou eu se eu confiar em mim mesmo, na força dos meus braços. Ou seja, se eu confiar no na força dos meus trabalhos e deixar Deus de lado. Então, irmãos, fiquem atentos, prestem atenção, analisem a escritura, leia atenciosamente e antes de falar qualquer coisa, chega até o irmão que você acha que tem mais conhecimento do que você, chega até ele e pergunta, seja humilde, não pegue um microfone na igreja para qualquer saudação ou pregação e fale as coisas erradas, sabe por quê? Você tira a bênção de um irmão que tem conhecimento, porque ele vai sair, não, irmão. Sabe por quê? Porque crente até o diabo até crê que até chega a estremecer. O diabo, ele conhece a palavra, a Bíblia inteirinha, de capa a capa. Ele conhece de versículo em versículo. E do que adianta o diabo saber de tudo isso e não ter a salvação? A mesma coisa é você, que é um crente, que diz ser crente, e pega a palavra e lê de qualquer maneira. Pega a palavra de Deus, só lê um versículo e esquece dos outros. Irmãos, analisem as escrituras, estejam firmes e tenham sede de aprender a palavra, porque maldito é você sim que deixar vir o escândalo. Se, por exemplo, eu falo uma coisa que os outros vão ficar escandalizados, maldita vai ser eu, porque o próprio Deus fala, maldito é ai daquele que vier o escândalo, este é maldito. Ai daquele que murmurar, este daí. Gente, prestem muita atenção. Vai falar alguma coisa que seja baseado na Bíblia, que seja com a Bíblia. Leia as escrituras, analise as escrituras. O próprio apóstolo Paulo vai falar sobre isso, analisai as escrituras. Ele quer dizer, examine a você mesmo, se você tem capacidade de tomar a Santa Ceia, se você está em comunhão com o seu irmão. Se você não estiver, é melhor que você não tome. É melhor, antes de você fazer isso, do que se você acabar cometendo o pecado de tomar a Santa Ceia do Senhor, e isso daí vai para sua própria condenação, irmãos. Então, além de tudo isso que eu falei para vocês, tomem muito cuidado quando for falar da palavra de Deus. Não falem de qualquer jeito a palavra de... Isso daqui, ó, isso daqui é Bíblia. Isso daqui não é um brinquedinho para terra. Faça a sua parte.
Leia as escrituras, obedeça os mandamentos. Não falo dos mandamentos lá da lei mosaica não, porque a palavra de Deus também fala que a lei mosaica era que seja olho por olho, dente por dente. Jesus veio e falou, não, se te baterem de um lado, se te baterem do lado esquerdo, dê a outra face, dê o lado direito para que te batam também. Porque não tem essa de, eu fui magoado e vou magoar também. Não. Se você foi magoado, você sabe que isso é ruim. Não faça acepção de pessoas. A epístola de Tiago vai dizer isso. No capítulo 2 da epístola de Tiago fala, não fazei acepção de pessoas. Se vier o rico e o pobre, não faça acepção do pobre. E dê lugar de honra para o rico. Porque lá no céu não vai ter essa de rico ou pobre. Porque vocês podem ver lá que a parábola mesmo do rico e do Lázaro, o Lázaro era pobre, era um mendigo, miserável aqui na terra. E quando chegou até o céu, ele foi para o céu e o rico foi para o inferno. E aí, irmãos, qual é melhor? Ser rico na terra ou ser pobre aqui na terra? Eu acho, o próprio Jesus falava, é mais fácil um camelo passar no fio de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Então, prestem bem atenção quando vocês forem falar qualquer coisa. Analisem as escrituras. Não deixem que venha o escândalo. Faça a sua parte, que Deus irá te recompensar. Ainda que você morra, Deus irá cumprir a promessa que te fez. Amém? Que Deus os abençoe.